Oi, gente! Eu sou a Raíssa e hoje eu vou falar um pouco sobre um livro maravilhoso que eu li chamado Mulheres e a Caça às Bruxas, de Silvia Federici. Essa aqui é a capa. Gente, esse livro aqui ele é muito bom. Eu li no meu Kindle, como vocês podem ver. E eu queria falar sobre ele porque eu mudei aqui o nome do canal para Imaginário da Bruxa. Gente, desculpa, é que às vezes eu tô olhando pra cá que é a tela, mas eu vou me concentrar aqui na câmera, tá? Vamos lá. Eu pensei, gente, eu preciso começar, já que eu mudei o nome do canal, totalmente voltado pra bruxaria, porque a partir de agora eu não vou focar tanto na magia do caos, porque eu não tô sentindo mais sintonia com essa egrégora da magia do caos. Então eu resolvi começar do começo para estudar bruxaria, que já é, no caso, eu gosto da bruxaria natural. E como é uma prática que eu já tenho alguma experiência, mas eu senti uma necessidade de voltar ali nas origens e entrar um pouco mais a fundo na história mesmo, para poder entender o contexto atual, eu fui buscar livros, né? E aí esse livro aqui, ele é muito bom. Ele é um livro pequenininho, ele tem 160 páginas, dá para baixar aí online, ou você compra na Amazon também facilmente. E a Silvia, ela fala, gente, de um jeito assim, ó, rápido, direto e muito bem explicado, muito claro, de uma forma que a gente consegue entender o contexto da época lá no passado e trazer hoje em dia quais são os reflexos que continuam na nossa sociedade, continuam nos afetando, principalmente as mulheres, mas também aos homens. Se o homem ele tiver características mais femininas, ele vai sim ser afetado por todo esse contexto que ela vai falar no livro. E eu acho importante, extremamente importante, a gente entender o que é que aconteceu no passado para poder entender o que é que está acontecendo no presente e o porquê que as coisas são como são no presente, e a partir disso a gente pensar o que é que a gente pode fazer para ter um futuro que seja mais alinhado, mais adequado com os nossos princípios e com os nossos valores atuais, que infelizmente, no geral, aí tá, né, do jeito que tá. Mas enfim, eu tô com a colinha aqui pra eu não me perder aqui no meu raciocínio, porque são vários pontos. Então, a Silvia, ela vem contextualizando lá atrás, na época do feudalismo, e ela vem trazer esse contraste que houve entre o sistema feudal e o sistema capitalista. Porque quando a galera vivia lá na época do feudo, que as terras eram comuns, eram coletivas, não tinha essa coisa de minha terra, essa aqui é minha terra, tem uma cerquinha, essa aqui é minha, e daqui você não passa, daqui os meus gados ficam aqui e não vão para canto nenhum. Não, era tudo solto, era tudo liberado, e era uma comunidade coletiva, era um sistema de vida mais agregador, mais coletivo, e totalmente voltado para o cultivo da terra, e a sobrevivência, a subsistência vinha justamente desse cultivo da terra. E as mulheres nessa sociedade, elas eram iguais aos homens, não tinha essa coisa de ser também maior do que tudo, também não era rebaixada, eram mulheres fortes, mulheres aqui, pau a pau. Porque o sistema era muito dividido assim, o homem tinha sua função e a função da mulher, quando ela era, como ela era ligada mais à família, questão de gestação e tal, e os afazeres da casa não eram desvalorizados nesse sistema, a mulher também não era desvalorizada. Gente, eu estou tentando explicar aqui com a minha cabeça, mas no livro a Silvia explica bem direitinho, tá? Vocês vão aí, baixem e leiam, porque é muito bom, a Silvia explica muito melhor que eu. Mas vamos lá, vamos firme aqui que eu vou conseguir. E aí, quando veio a questão do sistema capitalista e veio essa transição, também juntamente com a Inquisição da Igreja Católica, as mulheres elas passaram a ser vistas como uma mão de obra menos qualificada para o trabalho, ou o trabalho doméstico passou a ser visto como menor. E também, deixa eu só colar aqui, e também a questão da divisão das terras. Lembra que eu falei que as terras eram mais comuns, eram mais coletivas? A partir do sistema capitalista, saiu do feudalismo, veio para o capitalismo. Então isso fez com que as terras se tornassem propriedades privadas. Então agora sim, não tinha um cercadinho, mas vamos dizer que tinha um cercadinho imaginário, que daqui até ali é minha terra,
se você invadir, enfim, é minha, você tá errado. E aí acontece que no meio disso tudo, né, dessa transição, como as mulheres já foram colocadas em um lugar social menor, de menor valor, porque não podiam trabalhar como os homens trabalhavam, nas funções que os homens trabalhavam. E o serviço do lar, o serviço da casa passou a ser visto como menor e como desvalorizado. E por conta dessa divisão de terras, as mulheres que por acaso eram velhas ou por algum acaso perdiam o marido ainda jovens, elas ficavam desabrigadas porque era muito fácil, apesar de uma antiga lei, assim, da lógica, presumir que a casa seria dela, apesar disso, para os olhos da sociedade, dos homens, da sociedade vigente daquela época, ficava subentendido que que aquela mulher era um peso morto para a sociedade, que ela estava usufruindo de de benefícios que ela não merecia. E a partir disso, artimanhas eram articuladas para tirar aquela mulher daquela casa e a partir disso se apropriar daquela terra, daquele terreno e ficar mais forte. Ou isso tanto o governo, os governantes, como também a Igreja Católica. Era ali, um e o outro ali, pau a pau, pegando terra, matando as bruxas e é isso aí. E como é que começou essa coisa das bruxas, né? Porque com o empobrecimento dessas mulheres mais velhas e solteiras, elas começaram a único jeito que elas conseguiam ganhar dinheiro, subsistir, era pedindo esmola, porque elas não podiam mais cultivar a terra, porque a terra agora era uma propriedade privada, então ela não podia ir num terreno alheio e cultivar ali a terra que ela cultivava na vida dela inteira, não podia mais porque não era mais terra dela. Então, se ela não tinha uma propriedade, ela não tinha nada, ela tinha que pedir esmola. E a partir do momento que ali ela pedia esmola, muitas vezes em momentos inconvenientes, para a sociedade mais classe C, D, enfim. Né? Acho que naquela época nem tinha classe, mas vocês estão entendendo? A galera mais rica vinham aquelas pedintes como inconvenientes. A partir disso começaram a chamá-las de bruxas, porque elas começaram, quando a galera não dava dinheiro a elas soltavam assim uma praga, falava alguma coisa da pessoa ruim, xingava a pessoa, porque ela estava ali naquela situação difícil, né? Então ela ia lá pedir, incomodar, e a pessoa lá no seu mundo imaginário da perfeição, tá tudo bem comigo, que se exploda o mundo, não quer ser incomodado, começaram a chamar aquelas mulheres velhas de bruxas, porque elas eram inconvenientes, chatas, porque rogavam pragas. E aí, gente, a partir disso, vamos lá, pegando a colinha aqui. E a partir disso, as bruxas velhas, elas ficaram com esse termo pejorativo de bruxa, né? Porque eram velhas inférteis, era um peso morto para a sociedade. Por outro lado, as que eram jovens e bonitas, se algum homem se interessasse por ela e esse homem fosse casado, a culpa era dela, porque ela enfeitiçou ele e ela queria destruir o casamento dele, porque ela queria a casa dele, destruir a família dele, porque, enfim. Bruxa, então, podia ser velha, feia, jovem, bonita, tanto faz. Se tivesse algum motivo ali que quem estava envolvido na situação pudesse tirar algum benefício, denunciavam elas para a Inquisição, elas iam ser julgadas, muitas delas, principalmente as mais velhas ou as novas que perderam maridos por acontecimentos, enfim, variados. Elas ainda tinham alguma terra, muitas delas eram acusadas única e exclusivamente porque a galera sabia que se acusasse elas iam ser condenadas e a partir disso aquela terra ali ia ser deles, tanto da igreja como do governo. Então essa caça às bruxas teve muito esse teor político também, não foi só a questão religiosa de vamos pregar a palavra de Deus, de Jesus, né? Não foi só isso, e sim, isso foi só uma desculpa ali que arrumaram para, enfim, para mascarar, para maquiar, tanto faz. Não é absurdos. E aí, essa questão da catequese, né, de desvalorizar
esse contato com a natureza, essa cultura, esse culto à natureza que essas bruxas, que essas mulheres anciãs faziam, assim como os homens pagãos da época também faziam, né? No caso dos camponeses. Toda essa cultura da terra, de se voltar à terra, ela foi demonizada porque agora o sistema era outro, precisava de uma outra formação social, e aí todos os deuses dessa antiga religião que a galera cultuava, o deus cornífero, que era o deus da natureza, e a deusa mãe, a mãe natureza, a deusa, que era ligada a outras coisas que eu também não vou me lembrar agora detalhadamente, mas era tudo muito voltado à natureza, à fertilidade. Então tudo isso foi condenado. Principalmente o deus cornífero foi tirado ali daquele contexto do paganismo e foi colocado no contexto de demonização do diabo, do satanás, enfim, aquilo ali todo mundo conhece. E como as bruxas cultuavam esse deus cornífero, na época elas foram de embalo ali, né, encaixadas em adoradoras do demônio. Ai, gente, olha, é uma coisa louca. E aí tem esse livro, né, esse famoso livro que eu acho que muitos de vocês conhecem, que se chama Maleus Maleficarum, essa pérola estragada, só que não é pérola, gente, meu Deus, é uma coisa assim, ó. É um livro extremamente misógino, extremamente horroroso, que fala umas coisas horríveis, mas que é dizendo assim, ó, a bruxa é isso aqui, ela adora o diabo, tem relação com eles, tem rabo, elas têm chifres, elas fazem encantamentos para destruir a vida dos homens. Se qualquer coisa de ruim acontecer, é culpa dela, enfim. E é assim que você tem que torturar, é assim que tem que julgar, é assim que... Tinha lá formas de tortura, tinha botando as bruxas para moer nas bruxas, enfim. Esse tal desse Maleus Maleficarum é um livro bem famoso, né, no mundo magístico, acredito que vocês conheçam. Quem quiser ler, leiam para também entender esse contexto histórico mais a fundo. É um livro absurdo, um livro assim, gente, repulsivo, mas para conhecimento vale a pena sim ler se você tem estômago. Eu não tenho, tá? Porque realmente é uma coisa assim que eu fico... Não. Outro ponto aqui também que eu anotei para vocês, para trazer aqui para vocês, foi a questão do termo gossip, O termo gossip em inglês, ele significa fofoca, né? Hoje em dia significa fofoca. Mas lá naquela época, esse termo gossip, ele significava algo como amigas, amigas que você podia confiar. Também estava relacionado a todas as pessoas que estavam ali envolvidas em um parto. E esse termo gossip, ele era muito associado à interação social das mulheres. Aí, gente, só uma coisa que eu esqueci de falar para vocês também, da questão das bruxas, foi da questão dos partos, tá? Qualquer parto que desse ruim, ou qualquer gado, bezerro que morresse, era culpa das bruxas também, tá? Só esse detalhe aí que eu esqueci de falar e que eu acho bem relevante, né? Porque eu fico doido. Então, aí esse termo gossip, ele tinha essa relação com amigas, com a interação social das mulheres, só das mulheres mesmo, sem os homens, como se fossem lugares que as mulheres iam ali se encontrar para conversar da vida e etc. Esse termo, ele foi traduzido, né? Ele foi mudando. Esse termo foi mudando seu significado conforme esse nível da Inquisição foi aumentando, né? Então, de um termo que significava união feminina, interação feminina, foi totalmente para um lado pejorativo, onde passou a significar algo como mulheres que estavam tramando, mulheres que estavam planejando algo ruim, mulheres controversas, revoltadas, raivosas.
foi tendo um significado atribuído a ele mais negativo. Era um termo que era positivo e que foi agora, que foi naquela época absorvendo significados negativos relacionados às mulheres. E a gente sabe que até hoje em dia, até trazendo aqui para o Brasil mesmo, quando a gente fala de fofoca, a grande maioria fala, as mulheres são fofoqueiras. Alguns homens são, mas toda mulher é fofoqueira. Tem muita gente que ainda tem esse discurso e sempre trazendo a questão da fofoca para um termo, para um contexto mais de degradação de alguém, onde você se junta com outra, onde as mulheres se juntam ali para falar mal de alguém. Naquela época se dizia que elas estavam falando mal do marido. Enfim, e em paralelo a gossip de antes, a gossip boa, né? E a gossip ruim, com significado bom e com significado ruim, tem as sátiras da época, as peças teatrais da época. Porque na época que o matriarcado, que as mulheres eram fortes, ainda eram vistas como fortes, essas peças satíricas, elas tinham uma conotação onde aconteciam várias coisas ali numa peça e no final a mulher, por exemplo, estava ali brigando com o seu marido e no final ela ganhava dele e saía por cima. Quando esse termo gossip era associado a uma coisa boa, a uma interação feminina saudável. E a partir disso, e a partir do momento quando o termo gossip foi em paralelo, né? Em paralelo, quando esse termo gossip foi associado a uma interação negativa, a um termo pejorativo, as peças satíricas sempre acabavam com as mulheres por baixo, muitas vezes sendo punidas com agressão física, humilhação, até a morte mesmo. Então, essas peças satíricas, elas acabaram tendo um teor de educação, de adestramento das mulheres, como quem diz, ou você se encaixa, ou você obedece, ou você é submissa, ou então é isso aqui que vai acontecer, você vai ser punida de alguma forma. E o último ponto que eu trouxe aqui para vocês foi a questão das bruxas atualmente, que temos tanto a liberdade do exercício da bruxaria como filosofia de vida, como religião, no caso da Wicca, por exemplo, e também dos ataques que ainda acontecem hoje em dia, tanto por fiéis de algumas igrejas, como também por culturas mesmo, sociedades tão patriarcais e tão imersas numa loucura e tão alienadas e tão exploradas que criaram uma realidade muito louca e que até hoje acontece de bruxas serem acusadas, mulheres serem chamadas de bruxas e acusadas de homens inférteis, de terra infértil, doenças, pobreza, atribuírem tudo isso às bruxas, irem à caça delas, matarem e também muitas delas se exilarem em asilos, em retiros, eu esqueci o termo, gente, correto, mas em lugares que elas possam ficar ali seguras, porque em casa elas não podem ficar. E isso acontece muito, é muito comum até hoje, na África principalmente. Eu sei que aqui no Brasil a gente também tem casos muito associados, não tão... Eu sei que a bruxaria também, mas a bruxaria vai mais de um termo assim mais pejorativo mesmo, mas a gente vê com muito mais frequência a questão dos terreiros, né? Das religiões afrodescendentes e é uma tristeza, né, gente? Mas a gente vê como é importante estudar o passado porque a gente entende onde é que começou tudo isso, sabe? E foi uma transformação que começou lá na Europa e aí foi se espalhando no mundo inteiro. Aqui no Brasil a gente tem muito essa questão da cultura cristã e eu realmente não associo ao cristianismo em si, sim a cristianização. Meio que dá no mesmo, né? Porque assim, não é muito o que Jesus representa, não tem a ver com Jesus em si. Porque se você for ver o que é que Jesus em si falava, o que a Bíblia diz que ele falava, enfim, né? Porque a gente não estava lá para saber o que ele realmente falou.
não tem nada a ver com julgamento, não tem nada a ver com matar ninguém, não tem nada a ver com submeter ninguém à sua vontade e ao que você pensa. É totalmente o contrário. Mas a gente sabe que muitas pessoas que se dizem cristãs e que dividem esse mundo, dividem o mundo em o bem e mal. E eu sou o guardião da luz, ou sei lá o que essa pessoa pensa, vai, invade terreiro em grupo, taca fogo, mata pessoas. E é uma tristeza, né? E a gente sabe que aqui, isso ainda acontece aqui no Brasil. Lá na África, infelizmente, é uma loucura, gente. Ó, no livro ela fala bem detalhadamente, com muitos exemplos. E é bem forte, é muito triste, é muito, gente. É um absurdo. A gente está no século XXI e a gente ainda vê resquícios da catequização, de todas as consequências do sistema capitalista também. Não sou uma crítica ferrenha ao sistema capitalista, mas a partir do momento que eu li esse livro, eu pude entender o que é que está aí por trás das estruturas exploratórias do sistema capitalista. Então, eu acho que é interessante a gente ler também. Particularmente, só um off-topic, não acho que o comunismo seja realmente uma solução, mas talvez algo que esteja entre um e outro, sabe? Um equilíbrio, porque realmente é uma loucura, gente, é uma loucura. E a partir do momento que você lê esse livro, você consegue entender o que é que está por trás, sabe? Que tá tudo intrincado, tá tudo muito ligado. E tem muita coisa que a gente deixa passar, que a gente nem percebe que a gente faz, que é tão comum, é tão normal, é tão aceito que a gente acha que é normal, mas não é. Não deveria ser. Ai, gente, então é isso, sabe? Felizmente, a questão da liberdade a gente tem, né? Querendo ou não, eu tô aqui fazendo um vídeo falando sobre bruxaria, falando sobre esse contexto, defendendo as bruxas, exaltando-as. E muitos vídeos virão pela frente para falar desse universo da bruxaria natural, da natureza. E vamos fazer nossa parte, vamos nos conscientizar, porque conhecimento realmente é poder. E a partir do momento que a gente se conscientiza do contexto que a gente vive, do que a gente viveu no passado enquanto ser humano e do que a gente pode fazer ativamente, a gente consegue sim mudar, nem que seja a nossa vizinhança, tá? Então é isso, gente. Eu acho que a mensagem que eu queria trazer sobre esse livro é essa. Vou mostrar ele aqui para vocês mais uma vez. É um livro muito bom, da Silvia Federici. Ih, não quer abrir meu Kindle, descarregou? Aí abriu. E eu espero que vocês gostem, tá? Fica aí a indicação de livro. Um livro maravilhoso, Mulheres e a Caça às Bruxas. Leiam, se informem, aprendam mais. E vamos ser bruxas e bruxos conscientes, porque bruxaria também é história, também é cultura, e é bom a gente saber onde a gente está pisando, também para a gente ter argumentos, caso alguém venha falar besteira no nosso ouvido, chamar a gente de satanista, ou sei lá o que é que eles inventam, né? Então é isso, gente, até o próximo vídeo. Se gostou, por favor, deixa um like, compartilha, comenta aí o que é que você achou e se inscreve no meu canal, tá? Pra me apoiar, ajuda muito, eu fico muito feliz cada novo inscrito, cada like. Muito obrigada e até a próxima.